Olá, irmãos. Queridos, nós estamos em mais uma Conexão Querigma, conectando na palavra. Eu quero trazer uma reflexão neste momento sobre o nascimento do Messias e falar um pouco sobre o seu reinado, para vocês entenderem a importância da vinda de Jesus e o estabelecimento do seu ministério em prol da humanidade. Portanto, o texto que eu quero refletir com vocês neste momento está lá no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, os versículos 2 até o verso de número 4. E o texto nos diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará ao tempo em que está em dores tiver a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Queridos, a gente percebe que quando Miqueias ele profetiza, o nascimento do Messias, a gente percebe que a coisa começa lá, bem pequena, né? Um lugar insignificante em Belém Efrata, pequena demais, enfim, ele se tornou grande e ele é o nosso Salvador. Eu quero refletir com vocês neste texto, mas eu quero trazer uma experiência fantástica, só para vocês entenderem que uma coisa pode começar pequena e pode se terminar uma coisa muito grande, né, esplendorosa nas nossas vidas. A ponte do Brooklyn, por exemplo, ela foi considerada a oitava maravilha do mundo. E ela foi entregue no ano de 1883, mas aquela estrutura, né, ela já estava ali estável. Mas foi necessário ligar duas torres nesta ponte por um único fio de arame. Com o tempo, mais fios foram adicionados até formarem três cabos imensos para a sustentação daquela ponte. Por fim, a maior ponte suspensa da época passou a ser sustentada, né, por cabos compostos por mais de 5.000 arames galvanizados. O que começou como algo muito pequeno tornou-se uma parte enorme da ponte do Brooklyn. E a vida de Jesus também foi assim, né? A vida de Jesus também começou de uma forma muito humilde, num vilarejo. Ali havia um recém-nascido que foi colocado numa manjedoura. E quando nós paramos para imaginar uma manjedoura, o porquê que ele foi colocado ali, nós deparamos lá com o Evangelho de Lucas, lá no capítulo de número 2, no versículo 6 e 7. E a Bíblia nos diz assim: estando eles ali, aconteceu que completaram-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então não havia lugar para eles hospedarem. Quando nós paramos para imaginar essa situação, a gente começa a observar, né, a maneira como foi o nascimento de Jesus. Nascendo em um vilarejo, um lugar pequeno, às vezes até mesmo insignificante aos olhos humanos, mas é ali que Deus opera grandes maravilhas. O profeta Miqueias, na verdade, ele profetizava sobre o nascimento de Jesus.
E ele diz: Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila, mas um governante sairá de você. Um governante sairá de você em meu favor. Miqueias, capítulo 5, no verso 2, nos faz bater forte esta lembrança e perceber de onde Jesus veio, como Jesus nasceu e veio a este mundo. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2, nos versículos 6, 5 e 6, Mateus nos diz assim: Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. No verso de número 6, o Evangelho de Mateus, Mateus afirma para nós esta mesma palavra, ou seja, uma conexão que nós temos do Antigo Testamento com o Novo Testamento. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. É interessante. Um começo muito simples, que foi o nascimento e a vida, de Jesus. Jesus nasceu humildemente num lugar pequeno, e a sua vida na terra terminou quando ele humilhou-se e recebeu a pena de morte, e recebeu essa pena de morte como morte de cruz. Jesus tem um começo simples, mas este pastor, este governante, que viria em seu nome e missão para ser exaltado em todo o mundo, para ser exaltado em todo o mundo. Não é somente aqui, na sua cidade, no seu bairro, no seu país, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro, para ser exaltado. Paulo, quando ele escreve a carta lá para os Filipenses, no capítulo 2, e a gente vai pegar um texto lá dos versículos 5 até o verso 11, o Paulo ele traz aos Filipenses o exemplo de Cristo e a sua humilhação. Um exemplo de Cristo dentro de um contexto de humilhação. No verso 5, o apóstolo Paulo começa a dizer assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mesmo sentimento. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. No verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que toda língua confesse ao Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, eu volto a afirmar: Jesus nasceu humildemente num lugar pequeno, e sua vida na terra terminou quando ele humilhou-se e recebeu a pena de morte e morte de cruz. Mas, com seu imenso sacrifício, ele nos conectou a Deus, ele nos religou a Deus, concedendo a salvação a todos os que nele creem. É por isso que lá no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, ele diz:
que Deus amou o mundo, o cosmos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Portanto, queridos, receba esse presente de Deus por meio da fé em Jesus. E se você crê de fato, louve-o humildemente por tudo o que ele é e por tudo o que ele tem feito. Pense nisso. Jesus, ele é o único caminho que nos conduz ao Pai, a Deus. E ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ok? E para trazer mais esta luz da verdadeira palavra do Senhor Jesus, ele diz o seguinte: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No Evangelho de João, ele diz isso. Conheça a verdade. Conheça o querigma de Deus. Esta proclamação da palavra. E entenda que Deus tem o melhor para a sua vida em Cristo Jesus. Como nós podemos responder com humildade ao que Deus realizou em seu coração? Pense nisso, queridos. Deus tem algo de bom e melhor para a sua vida. Basta você crer, basta você confiar em Jesus. Basta você entender que ele nasceu, ele se esvaziou, mas ele se humilhou. E nesta humilhação, ele recebeu uma sentença e sentença de morte. Ele pagou pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Ele morreu por nós. E ele agora nos conecta com Deus. Aproveite essa oportunidade. Pense nisso. Louve ao Senhor Jesus com a humildade do seu coração e saiba que ele tem o melhor para a sua vida. Que a nossa vida, ela não termina aqui. Ela continua na eternidade em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado por essa oportunidade, por refletirmos estes textos tão gostosos que é o nascimento na humildade e também no contexto de humilhação do Senhor Jesus, recebendo essa sentença de morte e morte de cruz e nos conectando ao Pai, aos céus. Portanto, Pai, dá-nos a oportunidade de abraçar essa fé, de acreditar, meu Deus, à luz da Tua palavra, nesta vida tão importante que foi a vida de Jesus, a sua vinda e o seu ministério. Ministério este que ele sofreu em nosso lugar. Ele pagou pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pois reconhecemos que somos pecadores e pedimos a tua graça, o teu perdão, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que possamos abraçar a fé, a determinação e ter a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Continue conosco. Digite lá no YouTube, Conectando na Palavra, tudo junto. Vai aparecer para você lá, Conexão Kerigma, um leãozinho de lado. É esse o nosso canal. Eu tenho certeza que você encontrará uma palavra ao seu coração. Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus.